Olha só que reviravolta. Em menos de 2 anos, o que parecia ser a grande promessa da política argentina, bom, agora é um governo em crise. Bora entender o que está acontecendo com esse fenômeno chamado Javier Milei. Pra gente entender, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá pro final de 2023. Lembra daquele clima? A Argentina tinha acabado de eleger um presidente que vinha de fora da política tradicional e a esperança, nossa, era quase palpável. Pensa só, mais da metade do país, 57%, acreditava de verdade num futuro melhor. Agora, corta para hoje. E, uau, que diferença! Aquele otimismo todo despencou. Agora, só 34% dos argentinos ainda têm esperança de que a situação vai melhorar. O que ficou no lugar foi um clima pesado, sabe? De mal-estar, de muita incerteza. Então, para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, a gente tem que voltar para a peça inicial. Vamos falar daquela esperança toda, da promessa que o outsider Javier Milei representava quando foi eleito. Beleza, mas aí fica a pergunta, né? O que é que explica uma virada tão dramática como essa? A resposta, segundo os analistas, está numa situação bem complexa que ganhou até nome: policrise. E essa palavra policrise é a chave de tudo. É um termo que o analista político Mário Riorda usa para descrever o que está acontecendo. Não é um problema só, isolado. É como se fosse uma tempestade perfeita, sabe? Várias crises acontecendo ao mesmo tempo, uma alimentando a outra. E essa policrise se sustenta em 3 pilares bem claros. O primeiro, uma decepção geral com a gestão, com os resultados do governo. O segundo é uma forte rejeição ao estilo, digamos, mais autoritário, mais radical do presidente. E para fechar o pacote, ainda surgiram escândalos de corrupção envolvendo gente do círculo próximo dele. É muita coisa junta. E claro, toda essa confusão na política não fica só em Buenos Aires. Isso desce e bate direto na vida das pessoas. O resultado é um sacrifício econômico enorme, mas sem aquela recompensa que tinha sido prometida lá atrás. A grande aposta do governo Milei foi no ajuste fiscal, né? Arrumar as contas do país. E ok, em alguns números macro até teve resultado. O problema é que essa melhora, essa recuperação, ainda não chegou onde mais importa, no bolso das pessoas, na mesa do trabalhador. E essa fala que a gente vê agora, ela é o retrato perfeito disso. É a voz da rua. É a Suzana, uma motorista de Uber que votou no Milei, dizendo que está exausta, que não vê melhora, que o dinheiro simplesmente não dá. É aqui que os números frios da economia ganham um rosto e uma história. Então, como era de se esperar, toda essa decepção generalizada acaba transbordando para a política. E o resultado é que o cenário político inteiro da Argentina está sendo redesenhado por causa disso. E olha que interessante essa mudança. Por décadas, a política argentina foi meio que dividida entre peronismo e antiperonismo. Era essa grande força que movia tudo. Mas agora, isso mudou. Os analistas dizem que surgiu uma força nova, mais forte e que une mais gente, o antimileísmo. É um movimento que nasce justamente dessa desilusão toda com o governo. E os números estão aí para provar. Essa pesquisa de setembro mostra um cenário bem claro. A imagem do presidente está com uma baita rejeição. Com as eleições legislativas batendo na porta, isso representa um desafio, sim, gigantesco para o governo. Pois é, e com as eleições legislativas chegando, no dia 26 de outubro, o governo Milei se encontra numa verdadeira encruzilhada. É um momento decisivo, sem dúvida nenhuma. E a grande pergunta que fica no ar, que todo mundo na Argentina está se fazendo, é essa. E depois da eleição? O que acontece? Como o presidente vai reagir ao que as urnas disserem? No fim das contas, o dilema é esse. Ele vai buscar o diálogo, a negociação, para tentar garantir a governabilidade, ou ele vai dobrar a aposta na radicalização? E a resposta para essa pergunta, olha, ela não vai definir só o futuro do governo Milei. Ela vai definir o rumo que a própria Argentina vai tomar nos próximos anos. É algo para a gente ficar de olho.